Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria muito grande, meus irmãos, esses encontros de quarta-feira às 19h30, mas é claro, às 19h30 não, 19 horas. Eu digo 19h30 porque o nosso programa tem 30 minutos. E é uma alegria muito grande encontrar com vocês todas as quartas-feiras. Este nosso programa é muito especial, porque nós teremos uma surpresa para vocês. Mas enquanto vocês aguardam, nós estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Então, dando continuidade ao nosso programa, nós prometemos uma surpresa, e é uma surpresa que traz muita alegria ao nosso coração, que a nossa querida irmã Declair, uma trabalhadora da nossa casa, estará conosco, substituindo a Rosália, que hoje não pôde estar presente, mas que enviou uma música linda, um vídeo lindo, que nós vamos ouvir agora para aquecer os nossos corações. Olá a todos. A música que eu irei tocar hoje é Fé em Jesus, do Marcelo Manga. Esse é mais um novo dia de uma longa caminhada, com passos firmes pela vida. Eu vou seguindo a minha estrada, mas quem poderá dizer que segue o mestre? Quem saberá o que é seguir? Mas quem poderá vencer o medo de viver? Quem chegará onde e onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus com todo o coração. E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus com todo o coração. É uma música muito bacana que fala sobre a importância dos reconhecimentos, a importância do recomeço, a importância da nossa responsabilidade emocional. Aproveitar cada dia como se ele fosse o primeiro, como se ele fosse o único, mas aproveitar essa unicidade, né? Aproveitar essa completude do dia com a maior responsabilidade possível. Nós entendemos que a responsabilidade é um dever. A responsabilidade com o outro, responsabilidade conosco, responsabilidade nas relações, né? E isso está muito interligado à nossa questão emocional. E é por isso que a música diz, né? Mas quem poderá dizer que segue o mestre? Quem saberá o que é seguir, né? Nós precisamos aprender. E a gente só vai aprender realmente experienciando. Então, meus irmãos, ficamos tão felizes que possamos nos reunir sempre em nome de Jesus. A TV Nova Luz, que já alcançou 101 mil inscritos, está chegando a muitos corações. Nós formamos um grupo de voluntários maravilhosos e temos alcançado muitos resultados. Inclusive, nós gostaríamos que vocês participassem, dando a sua sugestão, trazendo perguntas.
para a TV Nova Luz, podem escrever para a TV Nova Luz, entrar no chat, perguntar. E nós vamos falar, no dia de hoje, sobre relacionamentos difíceis. Quem é que nunca teve um relacionamento difícil? Aliás, a pergunta é até diferente. Existe algum relacionamento que seja fácil nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos? Mas é bom que a gente fale sobre esse assunto, porque a violência contra a mulher tem aumentado, a questão de nós estarmos assim aprisionados dentro de casa, aprisionado entre aspas, né, que temos todo o conforto do nosso lar, estarmos dentro de casa, convivendo mais estreitamente com os nossos filhos, os nossos parceiros, e às vezes com até parentes, tem trazido essa inquietação, essa dificuldade nos relacionamentos. Então, eu vou perguntar à Soninha para ela iniciar e nos contar como é que nós podemos melhorar esses relacionamentos. O que que a gente pode fazer, Soninha? Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que ótimo estarmos juntos mais uma vez, refletindo sobre essas situações do nosso dia a dia, né? E hoje, com esse tema que a Leila já comentou, tão importante. Primeiro, eu acho que relacionamentos são difíceis porque a gente não sabe lidar com eles. Na hora que você consegue prever como é o outro, na hora que você consegue saber que reações ele tem, já começa a ficar um pouco mais fácil. Primeiro que a gente precisa lembrar também é que nós temos uma grande dificuldade de nos relacionarmos com nós mesmos, né? Conosco mesmo. Por quê? Porque a gente muitas vezes não quer aceitar algumas limitações, algumas dificuldades. Então, muitas das vezes, nós projetamos no outro aquilo que é nosso, ou nós identificamos no outro aquilo que não conseguimos lidar. E aí temos o segundo ponto de dificuldade, né? As pessoas são do jeito que elas são. Não tem como mudá-las. Tem apenas como aprender a lidar com elas. E aí, ao longo daqui do programa, a gente vai falar mais um pouco. Eu gostaria de, depois que a nossa convidada chegar e falar conosco, falar um pouco mais do tipo de pessoas, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Tá bom, Leila? Vamos lá, Declair, minha amiga. Olá, amigos. Um grande prazer estar aqui com vocês, com essas duas amigas muito queridas do meu coração. Um grande prazer participar, um grande prazer comungar com as ideias delas, mas a princípio eu vou fazer uma pergunta. Esse relacionamento que vocês estão dizendo é o relacionamento amoroso, o relacionamento familiar, o relacionamento com amigos, o relacionamento com o trabalho, com o chefe, com companheiros de trabalho. Todos esses relacionamentos a gente pode citar, não é? É bem perguntado. Nós temos que escolher um tipo de relacionamento para falar, porque cada um desses a gente pode falar, como diz o mineiro, para mais de metro, né? E eu vou escolher o relacionamento com o parceiro, porque é o que a gente precisa mais, é aquele que está no nosso lado, né? O tempo todo. Claro que quem já não tem mais o parceiro pode lembrar de como foi quando tinha o parceiro, né? Muitas das pessoas já são viúvas ou são separadas, e aí o relacionamento é com os filhos, né? Que também é um processo que nós poderíamos falar muito tempo sobre o relacionamento com os filhos. Mas o relacionamento com o parceiro, só para a gente aquecer um pouco o assunto, eu me lembro do livro, um livro antigo que eu li sobre a arte de amar, de Eric Fromm, em que ele colocava em 4 palavras um bom relacionamento. Porque o americano tem isso de bom, né? Eles criam assim passos, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo.
Então, no primeiro, e eu me lembro dos passos, porque ele colocava em letras assim, CCRR. O primeiro C é cuidado, o segundo C, conhecimento, o terceiro C, respeito, e o quarto C, responsabilidade. Então, nessas 4 palavras, ele escreveu o seu livro A Arte de Amar. E é muito interessante, porque a gente não está com parceiro por acaso, né? Essa pessoa chegou na nossa vida, que nós nos apaixonamos lá atrás, e que quando você pergunta: "Está tudo bem com vocês?", às vezes a gente vê a resposta: "Ah, não está muito bem não, mas pior sem ele", né. Eu diz assim: "Ruim com ela, pior sem ela. Ruim com ele, pior sem ele". É porque o processo, de reencontro é forte. No nível evolutivo que nós nos encontramos, esse reencontro é muito forte. Então, na questão do primeiro C, que é cuidado, ele diz assim: quem ama, cuida. Se você ainda não ama o seu parceiro ou a sua parceira, você pelo menos tenha que ter cuidado, cuidar dele, feito uma plantinha, ele não chegou na sua vida por acaso. Depois, o conhecimento. Então, nós podemos desenvolver isso aí, mas eu vou passar a palavra para a Soninha, porque senão eu acabo tomando todo o tempo da live aqui. Então, cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. Foi o que propôs o grande filósofo Eric Fromm. É legal, ô Leila. É interessante você escolher esse tipo de relacionamento, né? Que, na verdade, nada mais é do que um relacionamento de uma pessoa que está ao seu lado, que você escolheu amorosamente para partilhar a sua vida. Mas, se a gente for colocar isso no geral, é do mesmo jeito, com todas as pessoas, nós precisamos conhecer, ter cuidado com as pessoas, cuidar delas porque elas são seres divinos deste mundo, que compartilham o mundo, da mesma forma que a gente precisa cuidar do ambiente, precisa cuidar dos animais, porque tem um relacionamento com os animais também, né? Cada vez mais nós temos animaizinhos dentro de casa, né? Gatos, cachorros, passarinhos, e nós precisamos cuidar. Quem nunca teve aquele cachorrinho que late o tempo todo porque está sozinho em casa? Né? Porque não tem o cuidado e nem o respeito, porque não é porque é um irmão de um outro patamar que a gente não precisa respeitar, né? Isso é muito interessante mesmo. No dia a dia, né, fica mais evidente, às vezes, principalmente nessa época de pandemia, onde maridos, mulheres, né, companheiros ficam no mesmo ambiente dentro de casa, muito tempo, às vezes no trabalho dentro de casa, as coisas vão se apresentando, os desafios vão se apresentando. Mas, como diz lá, né, os nossos orientais, né, todo desafio, toda crise pode ser transformada numa oportunidade. Eu vou falar das pessoas aqui rapidamente para vocês comentarem, né, porque eu acho que isso encaixa em todo mundo. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que são muito agressivas, elas são assim. E não são não é comigo, é com qualquer pessoa. Você percebe, às vezes, falando de maridos, né, ou de mulheres, são pessoas que você fala alguma coisa e ela já vem com 4 pedras em cima de você, te dá uma resposta ríspida que você não vai. E muitas vezes, e isso é um tipo de violência, né, como você falou, Leila. Muitas vezes as mulheres vão se calando, até mesmo os maridos, para não entrar em atrito, né? Enfim. E isso acontece com pais que são muito agressivos também, com filhos. Tem muitos pais que têm medo. Eu vou chutar um monte de coisa, depois qualquer coisa a gente volta em outros programas, né? Porque, como você falou, é muita coisa mesmo. Tem pais que têm medo de perder o amor do filho. Vocês acreditam nisso? Já ouviram falar disso? Verdade, né? Então, eles, por conta disso, eles não falam nada, eles ficam quietos. Então, essas são as pessoas. Tem as outras pessoas que são aquelas pessoas distraídas. Já aconteceu de você estar falando, ele nunca me escuta, eu falo, 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 ele não me ouve, ele não me dá atenção. Não é, gente, não é porque ele não te dá atenção, não, ele não dá atenção para ninguém. Ele tem um mundo dele lá e fica guardado lá dentro, né? A terceira pessoa é a pessoa explosiva.
Não é que ela seja agressiva, é aquela que explode naquele momento, aí você já sabe que daqui a pouco ela vai estar tranquilinha, tranquilinha, vem, pede desculpa, te dá um abraço, faz um carinho, mas esquece que já te machucou. Não é não? O que você acha, Declay, dessas três? Depois tem mais três. É interessante. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, do meu relacionamento. Eu já sou viúva, né? E fiquei casada há 50 anos. Eu estava aqui pensando, o nosso relacionamento foi tão tranquilo, tão suave, e eu já contei essa historinha num outro programa. Assim, nas vésperas do nosso casamento, nós combinamos o seguinte: quando a gente estivesse conversando, estivesse discordando de algum assunto e víamos que ia chegar à discussão, a ficar de mal, né? Nós parávamos, um olhava para o outro, cada um saía para um lado, ficava 10, 15 minutos assim, um ia para o quarto, um ia para o banheiro, ou ia para o quintal, não sei o quê, e voltávamos como se nada tivesse acontecido. E depois conversávamos sobre o assunto tranquilamente. E sempre resolvemos assim. Então, nunca entramos em embate, em discussões, em grandes discussões, por algum motivo, por algum assunto. Mas eu tive dificuldades com pessoas no meu relacionamento de amizade, né? De grupos, de família, de amigos e tudo mais. E foi difícil contornar essa situação. Mas eu não vou contar essa história agora, que é uma história longa. Mas eu contornava assim, as pessoas tinham dificuldade comigo, e quando nos encontrávamos em alguma reunião, sei que cumprimentava e sentava do outro lado da sala, com outras pessoas. Não sentava perto dela, evitava os assuntos. Mas eu deixava para lá, eu não batia de frente, não, sabe? Ficava do outro lado da sala, falava algum assunto ameno com ela, perguntava da mãe, do irmão, e acabava por aí. Nunca batemos de frente, não, porque eu sempre evitei, mas ela queria. Relacionamento entre as pessoas passa pelas nossas paixões, né? A Declay falou uma coisa muito importante: o ciúme, a inveja, são paixões da nossa alma que muitas vezes são ursos poderosos, como diz Stanislav Grof, da nossa psique. Então, a pessoa movida pelo ciúme, ela não consegue ser racional, né? Porque a paixão fala mais alto. E com essa proposta que Eric Fromm faz, como diz a Soninha, a gente pode empregar em todos os relacionamentos mesmo, ter cuidado se você reconhece que a pessoa é ciumenta, porque às vezes, eu sei que eu escrevi um livro sobre ciúme, daria assim até uma palestra sobre o ciúme, né? O ciúme é uma autoestima muito prejudicada, o ciumento, ele não se gosta, ele não acha que ninguém é capaz de gostar dele. E essa autoestima prejudicada veio lá da primeira infância, e muitas vezes veio até de outras encarnações. Então, é uma paixão da alma muito forte que precisa ser trabalhada com seriedade. Então, a gente tem que tomar cuidado. E, às vezes, num relacionamento, às vezes o marido ele precisa de ter uma pessoa ciumenta. Ele acha que ele só é gostado que a pessoa sente ciúme. Então, ele fomenta aquele ciúme de forma inconsciente, ele provoca ciúme na pessoa porque ele precisa daquilo também. Então, é um relacionamento doentio e que precisa ter cura, porque tanto o ciumento sofre tanto, quanto a pessoa que convive com ciumento. É um ciclo vicioso de dor, né? Num próximo programa, a gente pode até encarar essa questão do ciúme e um caminho para melhorar, para o ciumento se libertar, porque tem libertação. Não tem nada nesse mundo que a gente não possa enfrentar de frente, né? Como diz a Soninha num dos programas aí que eu adorei, o NASA, né? Você nomear a sua paixão, depois, depois aceitar que você tem aquela paixão, depois sair de si, perceber o quanto é ridículo, o quanto você age sob o império daquela paixão e, por último, agir,
para vencer essa problemática, né? Mas aí eu vou passar para a Soninha, porque senão eu acabo falando tudo e nem tudo precisa ser dito por um só. Leila, interessante. Em cima do que você foi falando, eu fiquei aqui pensando que a gente pode levar esse NASA, né, apesar de que a Susan Day não aprofundou nesse caso, mas a gente pode levar para o relacionamento com o outro. Então, nesse caso, a Declair nomeou aquilo que existia, né, aquele conflito que existia como ciúme, né, ela nomeou como ciúme, ela aceitou que aquilo existia, ela precisava conviver com aquela pessoa que era esposa de um grande amigo, então, algumas pessoas a gente pode se afastar, né? Pode evitar o convívio, mas outras não, né? Principalmente quando se trata de amizades profundas ou de parentes, né? De familiares, colegas de trabalho também. Então, você nomeia, eu acho que essa pessoa está sentindo isso, e também aproveitar para nomear o que eu sinto em relação a isso. Porque eu só posso ter mais próximo de certeza, né, porque não existe certo e errado, porque eu até posso nomear uma coisa que não seja tão... Naquele momento é isso, mas o outro eu não sei se é ciúme, pode ser, sei lá. Ela, de repente, ela achava a Declair muito bonita, Declair é uma mulher muito elegante, muito bonita, né? De repente, ela tinha ciúme não do marido, mas da beleza, né? Ou da simpatia, enfim. Então, ela nomeia, ela aceita que a amiga era daquele jeito, que tinha que conviver, né? E ela sai um pouco disso para poder não entrar naquele conflito. Porque quando você sai, você diz, eu não vou fazer, não vou entrar nele. Porque tem aquela questão, não é o outro que é desse jeito, não é o que ele me faz. Na verdade, ele é desse jeito, mas não é o que ele me faz que causa o conflito. É como eu reajo ao que ele me faz. Então, eu saio dessa relação, percebo que ali é um conflito, e aí eu posso pensar em como vou agir para manter esse relacionamento. Olha só como a gente pode aplicar o NASA nessa questão, né? Pode aplicar o NASA em tudo. Para esquentar a nossa conversa aí, que ainda temos mais uns 10 minutos, eu vou falar das outras pessoas, né? Então, eu falei da pessoa que é agressiva, a pessoa que anda no mundo da lua, a pessoa que é explosiva, e tem aquela pessoa que é melindrosa. Conhece alguém assim? Você não pode falar nada, porque, nossa, tudo ela se magoa, né? Tudo é um melindre para ela. Então, como é que você vai lidar com isso? Você já sabe que ela é daquele jeito? Então, evita, né, falar coisas, tenha mais cuidado, ou então afasta-se, né? A outra é aquela pessoa que estraga prazer. Já não tem gente que gosta de falar, tá tudo bem, aí ela, tá mó sol, mas eu acho que hoje vai chover, melhor a gente sair de casa com guarda-chuva, né? É aquela pessoa que quer botar tudo para baixo mesmo, e muitas vezes ela faz isso por brincadeira, e não percebe que às vezes ela consegue influenciar todo um ambiente com essa brincadeira dela, né? Olha que karma que as pessoas vão pegando, né? Que responsabilidade de fazer essa por uma brincadeira às vezes, né? E o sexto caso são os aproveitadores, que também são aqueles que só chegam perto da gente para pedir alguma coisa, né? E quando você precisa de alguma coisa, eles, saem, né? Então, você é boa enquanto você me dá alguma coisa, enquanto eu tenho algum proveito. Na hora que você não serve mais para me satisfazer de alguma forma, isso até em relacionamento amoroso também, você já não me serve mais, né? Então, isso são só alguns tipos, né? Alguns tipos de personalidade que a gente pode conhecer para não se deixar envolver, não se deixar contagiar por esse relacionamento. Porque, na verdade, a gente está aqui, por isso que a Leila iniciou dizendo que todos nós temos relacionamentos difíceis, porque estamos aqui para aprender a lidar com essas pessoas, né? E é isso que a gente tem que fazer. E vamos mudando. O que era muito difícil no passado, hoje é um pouco mais fácil. E com certeza ali na frente vai ser tranquilo, a gente já faz automaticamente, né? A gente aprende a reconhecer da mesma forma que a gente... Mas isso tudo que eu estou falando
a gente precisa primeiro reconhecer isso em nós, porque senão a gente começa o outro sempre errado. O relacionamento, ele é 50% eu, 50% o outro, né? Pode variar um pouquinho, mas a gente tem responsabilidade em tudo que acontece. Né? Quando a Declaí fala, não, cada um vai para um canto pensar, né? Me lembra aquela coisa de criança, vai para o cantinho do pensamento, vai pensar um pouquinho lá para o que você fez, depois a gente conversa. É uma estratégia muito boa. O que você acha, Declaí? O outro é culpado de tudo ou a gente tem culpa? Não, isso funcionava muito bem para a gente, né? Não sei se funciona para outras. A nossa característica era essa, né? De separar e pensar. Foi uma combinação que fizemos lá antes do casamento. Não sei se isso funciona com outros casais, não sei. Mas para a gente funcionava. É isso, amigos. Eu separei uma leiturinha, não sei se dá tempo, do nosso querido Chico Xavier, que tem tudo a ver com isso. Posso ler? Dá tempo? Então, eu vou ler. O Chico Xavier psicografou do André Luiz. Aí no início vocês falaram assim, se a gente fizer força, dá certo tudo. E o capítulo chama-se Se Você Fizer Força. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não suporta mais o amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe nervoso e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele ainda hoje um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem, no entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva, entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em fecho de luz. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão, mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para suportar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver segundo os bons conselhos que articulamos para uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. Não é fantástico, gente? Chico É Xavier fantástico. é fantástico, gente, é isso. E como nós estamos nos nossos momentos finais, eu lembrei que fizer força, Leon Denis fala que nós temos uma força psíquica e nós temos que acionar essa força realmente para resolver todos os desafios da nossa vida. Essa força psíquica vem de Deus, da vontade divina. E se nós fizermos força nessa direção de tentar resolver os desafios da nossa vida, nós vamos ter êxito em tudo. Então, meus irmãos, o desafio da vida, os relacionamentos difíceis, as diferenças é que fazem com que a gente cresce, como disse a Soninha, que desafio é sinônimo de crise é sinônimo de crescimento, né?
Quando nós entramos em crise frente a esses desafios, porque o relacionamento muitas vezes nos machuca, como ela falou desses diversos tipos de personalidades, e a gente às vezes tem um pouco de cada uma dessas personalidades aí, a gente, se nós identificamos no outro, é porque certamente a gente tem. Nós só conseguimos ver aquilo que a gente tem. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou me despedir, depois vou passar a palavra para as duas se despedirem. Que Jesus nos abençoe, que nós continuemos juntos nessa jornada, fazendo muita força, como disse a Declaia, nessa mensagem linda, fazendo muita força para dar o melhor do que a gente tem, porque nós estamos em trânsito. Ninguém ainda está pronto, ninguém ainda é, né? Como diz Hermínio Miranda, nós estamos sendo, e certamente haveremos de ter sucesso nesse projeto de nos tornarmos a cada dia melhores. Muita paz para todos. Soninha, despede, Sim. declara. Então, pois esse tempo todo do programa, esse tempo todo, pouco tempo todo do programa, nós falamos da parte das nossas forças, né? De nós mesmos, o quanto nós podemos fazer para melhorar os nossos relacionamentos, né? Para lidar com esses relacionamentos difíceis. Mas a gente não pode esquecer por que nós temos esses relacionamentos. Por que essas pessoas aparecem na nossa vida, né? E são as verdadeiras oportunidades que a reencarnação nos traz, né? A gente não pode esquecer que são pessoas que ou tiveram conosco algum, e a gente depois pode também conversar sobre isso, algum outro tipo de convivência em que nós falhamos com ela, ou que elas falharam conosco, porque também não é a responsabilidade, como eu falei, é dos dois, ou simplesmente a gente pode ver também como uma oportunidade de evolução, né? São pessoas que entram na nossa vida para que nós possamos nos melhorar. Então, acho que a gente só tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, pedir força mesmo, porque na oração nós conseguimos força, nas leituras. Essa leitura já foi uma bênção na nossa vida. E também na meditação. Calar o coração, acalmar a mente e ouvir Deus que está aí dentro de você. Um grande beijo, até a próxima quarta-feira. Ai, amigos, foi muito bom participar do programa, muito bom ouvir a Sônia, ouvir a Leila. É um aprendizado diário para mim. Eu aprendo todos os dias com todos vocês. Fiquem na paz, que Jesus, que o nosso Mestre querido, derrame sobre vocês todas as bênçãos. E vamos refletir sobre esse programa, sobre esse assunto tão sério que todos têm em suas vidas, não é? Fiquem na paz. Ah, meus irmãos, esqueci de chamar a nossa música, Fé em Jesus. Vamos nos despedir sobre o som dessa música linda da nossa irmã Rosália. Até a próxima, se Deus quiser. Esse é mais um novo dia de uma longa caminhada, com passos firmes pela vida.